Aula 1. Por que as pessoas entram em conflito? Ao final dessa aula, você deve ser capaz de entender o que é um conflito, o que levam as partes a entrarem em conflito, as diferenças entre posição e interesse e como é possível contornar o conflito. Olá! Quando se pensa em negociação, deve-se levar em consideração que todas elas se iniciam a partir de algum tipo de conflito. Para Martinelli, a origem dos conflitos pode ser de diferentes naturezas, tais como conflitos de interesses, conflitos de necessidades, conflitos de opinião. Pode, inclusive, ser de natureza totalmente amigável, de tal forma que nem leve os participantes a pensarem em termos de conflito. Entretanto, se não houvesse nenhum tipo de conflito, não haveria necessidade de negociação. Por isso, é importante conhecer o conceito de conflito para que a negociação, mediação e conciliação possam ser realizadas da melhor maneira possível. Conceito de conflito. O dicionário Aurélio define conflito como embate dos que lutam e ainda discussão acompanhada de injúrias e ameaças, guerra, luta, combate. Essa definição do dicionário retrata a maneira como a sociedade lida com o conflito e como, com o passar dos anos, essa palavra foi ganhando uma conotação negativa. O conflito nada mais é do que uma tensão envolvendo pessoas ou grupos quando existem interesses incompatíveis. Uma característica que acompanha o conflito é o estado de insatisfação entre as partes. Essa insatisfação pode ter várias origens: divergência de interesses, competição pelo poder, incompatibilidade de objetivos, partilha de recursos escassos ou pontos de vista diferentes. Segundo o professor Jorge Kohlheinzer, conflito é a divergência carregada de tensão, emoção, desacordo e polarização que destrói os laços do relacionamento. Porém, a doutrinadora Dora Schnittmann nos ensina que os conflitos são inerentes à vida humana, pois as pessoas são diferentes, possuem descrições pessoais e particulares de sua realidade e, por conseguinte, expõem pontos de vista distintos, muitas vezes colidentes. Assim, administrar conflitos é natural e muito importante. Como o mundo está em constante transformação, várias situações podem gerar conflitos. Dessa forma, é preciso compreender que não necessariamente o conflito é algo negativo. Por exemplo, quando em uma organização um funcionário sugere que sejam comprados novos computadores e o financeiro recusa, pode haver um problema. Porém, se o funcionário e o responsável pelo financeiro conseguem conversar e expor suas razões, eles podem usar o conflito inicial como uma situação benéfica que fez as áreas da empresa conversarem e descobrirem melhor suas necessidades. Para conviver em sociedade e aplicar as técnicas de negociação em sua vida e empresa, é preciso entender que os conflitos são muitas vezes inevitáveis, pois existem diferenças de percepções, opiniões, enfim, diferenças individuais que são naturais. Visões sobre o conflito. Para usar técnicas de negociação, mediação e conciliação, é preciso entender que existem visões diferentes acerca do conflito. Como já foi dito, a sociedade tende a acreditar que o conflito é sempre negativo. Porém, também vimos que isso não é verdade. Os conflitos podem ser vistos de 3 formas. Negativa, gera apenas problemas e não contribui, deve ser eliminado. Neutra, gera tensão, competição, reconciliação e negociação. E positiva, gera oportunidade, crescimento, desenvolvimento e aventura. Em alguns momentos e em determinados níveis, o conflito pode ser considerado necessário caso a empresa não queira entrar num processo de estagnação. Temos então que os conflitos não são necessariamente negativos. A maneira como lidamos com eles é que pode gerar algumas reações. Isso quer dizer que no dia a dia vivemos o conflito de diferentes maneiras. Quantas vezes as pessoas não atravessam nosso caminho, dificultando ou mesmo impedindo o cumprimento de nossos objetivos? O conflito não deve ser visto apenas como impulsionador de agressões, disputas ou ataques físicos, mas como um processo que começa na nossa percepção
e termina com a adoção de uma ação adequada e positiva. Dentro das empresas, o conflito vem sendo estudado há muitos anos. As ideias das teorias iniciais eram que o conflito devia ser eliminado, pois apenas trazia resultados negativos às organizações. Por isso, era preciso ter uma hierarquia rígida e um controle total sobre os empregados, evitando situações de tensão. No início do século XX, os teóricos perceberam que havia um outro sentido para o conflito. Nessa visão, o conflito passou a ser importante e imprescindível para o desenvolvimento da organização. O conflito passou a ser considerado um agente da mudança. É preciso entender que, ao se deparar com uma situação conflituosa, as partes estão diante de uma oportunidade de mudança, de melhoria, de repensar os caminhos que estão trilhando. O termo conflito, que antes demonstrava uma percepção de confronto, hoje, na área administrativa, demonstra oportunidade. A diversidade perseguida por toda a empresa de ponta é outra propulsora do conflito, pois se busca compor equipes o mais heterogêneas possíveis, exatamente para poder captar nuances de realidade mutável do mercado. Com a diversidade, ou seja, opiniões e pontos de vista diferentes, constrói-se empresas mais resistentes, pela adequação de seus serviços e produtos ao público que se destina. Origens do conflito. Vamos compreender agora por que os conflitos surgem e quais são os tipos mais comuns. O conflito pode ter origem em uma dessas três dimensões. Percepção, quando a parte percebe que suas necessidades ou desejos tornam-se incompatíveis pela presença ou atitude de uma outra pessoa. Sensação, quando a parte tem uma reação emocional frente a uma situação que aponta para um sentimento de medo, tristeza, amargura, raiva. Ação, quando a parte torna explícito para a outra parte ou outras partes as suas percepções, os seus sentimentos ou age no sentido de ter a sua necessidade satisfeita, mas essa sua ação interfere na satisfação ou necessidades de outras pessoas. É difícil um conflito ter uma única dimensão. Ele frequentemente tem as três dimensões e a intensidade de cada dimensão pode variar durante o processo do conflito. O conflito frequentemente surge da experiência de frustração de uma ou ambas as partes, de sua incapacidade de atingir as metas. A parte frustrada interpreta a situação projetando suas consequências, passando a comportar-se à luz da sua imaginação. A outra parte, envolvida, reage a este comportamento com base em suas próprias percepções da situação, que podem ser bem diferentes daquelas imaginadas pela outra parte. Os resultados do conflito podem ser de natureza complementar, diversa para cada um dos negociadores, ou seja, um ciclo de frustrações que ocorre em virtude da má interpretação ou incompreensão dos interesses ou necessidades das partes, fazendo com que cada um interprete a situação ao seu modo. Outras causas do conflito podem ser as diferenças de personalidade, a interdependência de atividades no trabalho, metas diferentes a atingir, recursos compartilhados, diferenças de informação e percepção, entre outras. Veja agora como essas causas podem surgir. Diferenças de personalidades. São sempre invocadas como explicação entre as pessoas. As partes em conflito normalmente alegam que o outro possui algumas características indesejáveis. Interdependência das tarefas no trabalho. Existem vários estudos sobre fluxos de trabalho, padrões de interação nos relacionamentos, mostrando que as atividades exercidas e os sentimentos pessoais geram uma interdependência das tarefas no trabalho e são apontados como uma das causas do conflito organizacional. Frequentemente ocorrem atritos entre gerentes e funcionários de departamentos diferentes, em função da sequência das operações dentro da empresa. Metas diferentes a atingir. Existem muitas situações nas quais os indivíduos que implantaram adequadamente os objetivos e metas entram em conflito com o outro, devido ao fato de existirem tensões ou diferenças entre os objetivos e metas de cada um. Recursos compartilhados. Esses são, sem dúvida, outra causa frequente de conflito. Podemos citar exemplos como o do tempo de uso do computador, utilização de verbas limitadas para aquisição de equipamentos,
espaço limitado no escritório, água compartilhada no condomínio, os brinquedos do parquinho, dentre outros. Compartilhar recursos pode trazer muitos problemas, pois cada indivíduo acredita que deve usar o recurso primeiro que o outro. Diferenças em informação e percepção. Essa é outra causa muito comum de conflitos nas organizações. Pessoas de diversos níveis hierárquicos ou vários departamentos de mesmo nível tendem a obter diferentes informações e a ver coisas de forma diferente. Estas divergências são induzidas por diversos papéis e responsabilidades, podendo também estarem relacionadas às diferenças nas metas de cada unidade. Assim, é importante entender que os conflitos nascem da competição, dos desentendimentos dos interesses divergentes, de pontos de vista discrepantes. Porém, diante de uma abordagem mais intensa, vamos perceber que os fatores geradores de conflitos são bem variados. Os conflitos são normalmente gerados pela dificuldade natural que cada pessoa tem de lidar com as adversidades, como, por exemplo, conflitos de pensamentos, ideias ou pontos de vista. Aqui, o conflito nasce a partir de uma discordância na forma particular com que os indivíduos veem as coisas. Por exemplo, se um cliente discordar de um empresário sobre o valor a ser cobrado por um serviço prestado sem orçamento prévio. Conflitos de ações, atos ou iniciativas. Aqui, o conflito surge em razão de ações realizadas na mesma direção ou apontando para direções distintas, de modo que a ação de uma pessoa impacta negativamente na ação de outra. Por exemplo, um fornecedor fica de entregar uma mercadoria A e entrega uma mercadoria B com características distintas. Conflitos estruturais. Esse tipo de conflito é dado a partir de uma distribuição desigual dos recursos, de autoridades ou de poderes, onde, via de regra, aquele que detém a maior força econômica ou autoritária acha-se no direito de coagir, passar por cima ou suprimir os direitos alheios. Por exemplo, um fornecedor que não possui concorrentes pensa poder cobrar quanto quiser e tratar todos de maneira mal educada. Conflitos de informações. Essa modalidade de desavença pode surgir pela falta de informações, pela precipitação na sua divulgação, pela imprecisão ou não confirmação das mesmas, pelas interpretações divergentes ou mesmo pela invenção de informações de cunho especulativo. Por exemplo, um empresário faz uma campanha publicitária dizendo que o consumidor pode escolher quanto quer pagar, e quando o cliente escolhe um preço muito baixo, o empresário se recusa a vender o produto. Conflitos de relações. Esse tipo de conflito pode ser tido como um dos mais comuns, haja vista que todos nós, seja diante das compras, do trabalho, das práticas esportivas, dos negócios ou em qualquer outra situação, nos relacionamos com outras pessoas, sejam clientes, parceiros, fornecedores ou mesmo pessoas estranhas. Por exemplo, um cliente fica insatisfeito com o suporte prestado ao produto adquirido e procura intrigas para fomentar as divergências ou desafetos entre ele e o fornecedor. Conflitos de valores. Esse tipo de divergência tem sua origem na distinta formação dos valores em cada pessoa. Ou seja, desde o momento em que nascemos, somos bombardeados com informações educacionais, ensinamentos religiosos, lições culturais, noções de certo e errado, juízos de valores e critérios decisórios diferentes, o que é transmitido e recebido de maneira individualizada. E daí o porquê de enxergarmos o mundo, as pessoas, os fatos, de forma tão particular. Por exemplo, povos de origem árabe barganham bastante na hora de realizar negócios. Já os povos de origem ocidental não costumam realizar longas barganhas, o que pode gerar um conflito entre eles na hora de fazerem negócios. Conflitos de interesses. Esse é, sem dúvida, o mais típico dos conflitos que circundam a sociedade, pois quem é que nunca teve interesse divergente ou convergente em relação a terceiros? Por exemplo, a disputa entre fornecedores por um mesmo cliente ou a discórdia sobre a responsabilidade da reparação do dano causado por um produto ao seu consumidor. Níveis de conflito. Como já aprendemos, um conflito frequentemente surge como uma pequena diferença de opinião,
podendo muitas vezes se agravar e tornar-se uma hostilidade franca e que leve a uma destruição da relação entre duas pessoas ou grupos. O teórico Hodgson apresentou um modelo descrevendo diferentes níveis de conflito. A intenção desse modelo é mostrar como os conflitos podem evoluir. Nível 1. Discussão. É o estágio inicial do conflito. Caracteriza-se normalmente por ser racional, aberta e objetiva. Nível 2. Debate. Nesse estágio, as pessoas podem começar a fazer generalidades e buscar padrões de comportamento. O grau de objetividade começa a se reduzir. Nível 3. Façanhas. As duas partes começam a demonstrar uma grande falta de confiança na alternativa escolhida pela outra parte. Nível 4. Imagens fixas. São estabelecidas imagens pré-concebidas da outra parte, fruto de experiências anteriores ou de preconceitos. As partes mostram que não estão usando a objetividade e suas posições começam a se tornar fixas e rígidas. Nível 5. Loss of face. Esse nível é equivalente a ficar com a cara no chão, pois torna-se difícil para cada uma das partes se retirar do conflito. As partes passam a pensar que devem continuar no conflito, custe o que custar, e devem lutar com unhas e dentes até o fim para não saírem como perdedores. Nível 6. Estratégias. Nesse estágio começam a surgir muitas dificuldades de comunicação, pois as partes fazem muitas ameaças, demandas e punições. O diálogo, que é tão importante para chegar a uma solução, fica muito restrito. Nível 7. Falta de humanidade. Nesse estágio começam a acontecer os comportamentos destrutivos. As pessoas começam a ter atitudes mais frias, menos humanas. Passam a sentir que seus sentimentos em relação ao outro não existem e destroem-se. Nível 8. Ataque de nervos. Nessa fase, a autopreservação e de proteção passa a ser a única motivação. Indivíduos ou grupos preparam-se para atacar e serem atacados. Nível 9. Ataques generalizados. Nesse estágio não há outro caminho a não ser um lado vencendo e outro perdendo. É quando chegam-se às vias de fato. Não há outra opção e um lado deve perder e pronto. O modelo apresentado pode ser aplicado a qualquer tipo de conflito, desde uma pequena discussão entre duas pessoas até uma guerra envolvendo vários países. Quanto maior o nível que o conflito atinja, maior será a dificuldade para solucioná-lo. Quando o conflito é ignorado ou reprimido, ele tende a crescer e se agravar. Quando ele é reconhecido e são tomadas ações construtivas, ele pode ser resolvido mais facilmente, podendo inclusive tornar-se uma força positiva para a mudança. Tipos de conflito. Como estamos aprendendo, o conflito é um elemento importante, seja na dinâmica pessoal ou organizacional. É um fator inevitável. Por mais que se desenvolvam grandes esforços no sentido de eliminá-lo, não é possível evitá-lo totalmente. É importante pensar e usar fórmulas e estratégias para trabalhar com os conflitos. As fórmulas podem ajudar, mas é imperioso conhecer o conflito, saber qual é a sua amplitude e como estamos preparados para trabalhar com eles. Existem vários tipos de conflito e sua identificação pode auxiliar a detectar a estratégia mais adequada para administrá-lo. Conflito latente. Não é declarado e não há por parte dos envolvidos uma clara consciência de sua existência. Conflito percebido. Os elementos envolvidos percebem racionalmente a existência do conflito, embora não haja ainda manifestações abertas do mesmo. Conflito sentido. É aquele que já atinge ambas as partes e em que há emoção e forma consciente. Conflito manifesto. Trata-se do conflito que já atingiu as partes, já é percebido por terceiros e pode interferir na relação entre eles. Elementos estruturais dos conflitos. Os conflitos possuem vários elementos. Todavia, visando a simplificação dos nossos estudos, vamos dividir esses elementos em 3 grupos distintos, que são o indivíduo, a divergência e o processo. Vejamos as especificações de cada um desses elementos. O indivíduo é o elemento mais complexo, pois possui suas próprias e peculiares formas de manifestar emoções, realizar ações, promover comunicações,
perceber e interpretar atos e fatos. E, além disso, busca satisfazer suas necessidades e interesses de modo que não sinta um perdedor. A divergência é o problema em si, ou seja, são as posições e interesses conflitantes ou contestados. Essas divergências, como já vimos, podem nascer das diferenças econômicas, culturais, educacionais ou ainda dos valores e necessidades das pessoas. O processo traduz na sucessão de acontecimentos que vão desde o surgimento do conflito até o seu ápice, envolvendo, é claro, todo o seu desenvolvimento. O processo pode ser simples e uma breve retomada da comunicação entre as partes em divergência já põe um fim ao conflito, ou pode ser complexo, quando se faz necessário o emprego de várias ferramentas ou técnicas que tenham por escapo colocar um fim ao conflito. A distinção entre a posição e o interesse. Além de conhecer os elementos do conflito, é preciso entender o que está sendo apresentado pelo conflito. Vamos estudar agora dois elementos muito importantes, o interesse e a posição. Dois substantivos que denotam aquilo que as partes em conflito realmente querem e o que aparentemente buscam com a controvérsia estabelecida. Sempre que há um conflito envolvendo uma empresa e um terceiro, sócio, cliente, fornecedor ou funcionário, um vizinho e uma vizinha, pai e filho, é normal que ambos estejam em conflito por terem alguma colisão de interesses, ainda que o conflito seja causado por diferenças de pensamento, atitudes, estruturas, informações, relações, valores ou mesmo de experiências. No fundo, aquilo que convém à empresa, vizinho ou pai, não é a priori o que convém ao outro. Diante do impasse, uma distinção primordial a ser feita dentro do estudo da negociação, mediação e conciliação diz respeito à distinção entre posição e interesse. O magistrado Roberto Portugal Bacelar, para ilustrar essa diferença, cita a história de duas amigas que brigavam por uma laranja. Havia apenas uma laranja e as duas queriam que a fruta fosse sua. Brigaram muito, até que chegaram a um acordo e dividiram a laranja ao meio. A primeira amiga pegou a sua metade, comeu a fruta e jogou a casca fora, enquanto que a segunda jogou fora a fruta e usou a casca para fazer um doce. Qual a conclusão? Se antes de dividir a laranja, as duas tivessem parado para verificar seus reais interesses, uma poderia ter consumido toda a polpa da fruta e a outra poderia ter feito o doce de toda a casca. Assim, as duas ficariam com uma porção inteira da fruta. Porém, como se entraram apenas na posição de querer a laranja, acabaram por dividi-la ao meio, desperdiçando de um lado metade da polpa e do outro metade da casca. Vamos conhecer melhor o conceito de posição e interesse e mais alguns exemplos. Posição. A posição, também denominada de interesse aparente ou interesse declarado, é aquilo que uma parte, diante de um conflito, declara querer ou não querer abertamente. Ou seja, é a colocação externada pela parte como desejo imediato. Num conflito, normalmente as partes expressam sua posição, o que parece ser seu desejo imediato. Porém, é apenas a maneira como a parte consegue se expressar, tentando não ficar vulnerável. Vamos ver um exemplo. Dona Ângela comprou placas de energia solar para esquentar a água de sua casa. Porém, na data da entrega, o técnico não apareceu. Muito brava, no dia seguinte, ela liga para a loja e reclama sem parar, dizendo que a loja não tem respeito e não tem compromisso, que quer o dinheiro de volta. A atendente avisa que tiveram um problema. Ângela reclama e quer cancelar a compra. Nesse caso, a posição, vontade imediata e declarada, é de cancelar a compra. Interesse. O interesse é mais conhecido pela expressão interesse verdadeiro ou interesse real. É aquilo que uma parte, diante de um conflito, realmente quer ou deseja como resultado final. Ou seja, é aquilo que a parte pretende de fato, mas que geralmente guarda para si e não declara à parte contrária. É importante, numa situação de conflito, descobrir o interesse das partes, pois só assim o acordo é possível. As partes precisam confiar e entender que apenas revelando seus verdadeiros interesses será possível buscar uma solução. Vamos ver o exemplo. No caso anterior, quando Dona Ângela está insatisfeita com o serviço e liga para a loja reclamando e externando que quer cancelar o serviço.
O interesse real é de que fosse bem atendida e cuidada e recebesse informação sobre a demora e, diante disso, não cancelaria o serviço. Para fixarmos a distinção entre posição e interesse, vejamos agora mais um caso concreto. Imaginem a situação em que João e Pedro, dois empresários, se encontram negociando em uma rodada de negócios. A partir de alguns minutos de debate, João fecha todas as janelas da sala de reuniões. Pedro, não concordando com a situação, abre novamente todas as janelas da sala, criando um impasse sobre a situação das janelas. Sem que haja espaço para promoverem um diálogo aberto, começam um bate-boca sobre a posição das janelas. Depois de muita conversa com o auxílio de terceiros, percebem que o verdadeiro interesse de João era de ter um ambiente com mais silêncio, enquanto que o interesse de Pedro era de ter um ambiente mais arejado. Repare que a posição deles era, num primeiro momento, de querer a janela fechada, João, e de querer a janela aberta, Pedro. Mas os interesses verdadeiros eram de que o ambiente ficasse mais silencioso e de que ficasse mais arejado, respectivamente. Vejam que ao iniciar o conflito, ninguém procura saber o real interesse e passam a expor apenas o desejo imediato. Mas a partir do momento em que ambos externam seus desejos finais, é verificada a possibilidade de compatibilizá-los, seja manejando as janelas abertas e pedindo silêncio para quem se encontra fora da sala de reuniões, ou seja, mantendo a porta fechada com o ar-condicionado ligado. Em um procedimento de negociação, mediação ou conciliação, devido ao fato de que as partes se veem como verdadeiros competidores, seja por uma questão de instinto de sobrevivência ou, em nosso caso, pelo instinto da não derrota, elas costumam ocultar seus interesses verdadeiros, declarando apenas as posições sem muitas relações diretas com os interesses reais. Isso quando não se dedicam a atacar o oponente com agressões verbais, transferindo o foco do conflito para os sujeitos, quando na realidade deveriam se concentrar na solução para o problema. E, quando isso acontecer, o papel do mediador e conciliador consiste em retomar a atenção das partes para o objeto do conflito, tentando fazer com que as partes externem seus interesses verdadeiros sobre o conflito e não sobre seus oponentes, mesmo porque é muito mais fácil compor um acordo em torno dos interesses verdadeiros das partes do que em torno das vontades imediatas e declaradas por elas. Como administrar os conflitos? O teórico Hampton afirma que existem 4 modos distintos de administrar os conflitos: acomodação, dominação, compromisso e solução integrativa de problemas. Para ele, é possível solucionar e gerir os conflitos com essas 4 maneiras. Acomodação. O conflito é expresso e conhecido, mas um lado se acomoda, demonstrando uma resignação externa e frequentemente uma revolta latente interna. O significado da acomodação pode ser o de um instrumento para manipular o conflito. Porém, quando os problemas simplesmente são encobertos, eles usualmente não se resolvem por si mesmos. Na verdade, eles sempre se agravam quando não se tomam nenhuma atitude. Segundo alguns pesquisadores, as organizações menos eficientes eram marcadas pela tendência de esconder o conflito. Para evitar o problema emocional, muitas pessoas nas organizações encobrem problemas através de uma série de técnicas, tais como diminuir a seriedade do problema, negar que existe qualquer problema ou tratá-lo apenas superficialmente, procurando manter uma aparência de sociabilidade. Na dominação, um lado não manifesta a existência de conflito, o outro lado desconhece a existência do conflito. A dominação pode ser considerado o exercício do poder levado ao extremo. Em algumas sociedades, a aceitação do poder é algo mais aberto, não existindo grandes restrições a que se utilize o mesmo de maneira muito intensa e às vezes até radical. Porém, em outras culturas, o poder levado ao extremo pode causar grandes insatisfações, atritos e restrições por parte dos oprimidos no processo. Na verdade, na dominação, uma parte impõe sua solução preferida, pois ela tem o poder e prefere exercitá-lo. A dominação tem muitas vezes a condição de resolver de uma forma muito rápida e decisiva o problema, através da utilização do poder de uma maneira muito intensa, às vezes exacerbada. O compromisso.
O compromisso, por sua vez, significa que cada parte desiste um pouco daquilo que procurava. Assim, cada um cede um pouco a fim de resolver o conflito. O compromisso pode resultar em soluções que satisfaçam, pelo menos em parte, o interesse original por trás do conflito, de maneira que permita às partes, ao menos, tratar de outros assuntos. O compromisso é quase uma competição, na qual o conflito é expresso e conhecido, mas forma-se uma gangorra, na qual os dois lados querem ganhar e quando um ganha, o outro perde. Muitos autores contemporâneos não respeitam e mesmo não aceitam o compromisso como uma técnica de resolução de conflitos e negociação, por não satisfazer totalmente as partes. Na verdade, o compromisso tende a não ser muito utilizado, pois falha ao servir apenas parcialmente cada uma das partes. Já a solução integrativa de problemas é mais favorável, pois oferece a esperança de satisfazer completamente ambas as partes. Para Hampton, o método integrativo de solução de conflitos é a melhor forma de solucionar os problemas. Esse método não envolve barganha de posições, em que um cede para conseguir algo do outro. Em vez disso, a solução integrativa de problemas busca encontrar o caminho que serve completamente aos interesses de cada uma das partes envolvidas. O método da solução integrativa de problemas envolve 3 passos. Primeiro, identificar as considerações básicas ou subjacentes a ambas as partes envolvidas. Segundo, procurar alternativas e identificar suas consequências para ambas as partes. E terceiro, identificar a alternativa mais favorável. Porém, a eficácia da solução do problema depende da troca sincera de informações precisas. Ela requer uma redefinição flexível e criativa de assuntos, além de extrema confiança. As partes devem necessariamente confiar que a informação precisa e flexível não será de forma alguma utilizada para barganhar vantagem. Esse tipo de colaboração está baseada na ideia de que o processo pode e deve ter 2 ganhadores, e não um perdedor e um vencedor. Ou seja, trata-se da ideia de buscar obter uma negociação do tipo ganha-ganha para o conflito. E essa foi a nossa primeira aula. Até mais! Lembrete, nessa aula você aprendeu o conceito de conflito, as visões, os tipos e os elementos que formam um conflito, além de entender as origens do conflito e as diferenças entre posição e interesse. No final da aula, descobrimos que é possível administrar os conflitos e que existem técnicas que ajudam nessa administração. Na próxima aula, vamos entender melhor como as pessoas agem.